A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje quero que você caminhe comigo por uma trilha de revelação, uma jornada silenciosa, mas profundamente poderosa. Vamos falar sobre algo que talvez tenha passado despercebido aos seus olhos, mas não ao coração de Deus: os detalhes invisíveis da sua soberania. Sabe aquelas situações em que você olha ao redor e não entende o porquê das coisas? Aquelas mudanças de rota inesperadas, os atrasos, as portas fechadas, os encontros aparentemente aleatórios? Pois é justamente aí que Deus está trabalhando com mais precisão. Ele está nos detalhes que você ainda não viu. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas elas cooperam para o bem. E é aqui que precisamos nos render à sabedoria de Deus. Ele une o que parece desconexo, ele costura pontas soltas da nossa história e transforma caos em propósito. Mesmo as perdas, as frustrações, os tropeços, tudo pôde fazer parte de um plano maior que ainda está em formação. Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essas palavras de José revelam algo profundo. O que era para destruí-lo foi o que o conduziu ao lugar do cumprimento da promessa. Deus não apenas agiu no final da história de José, ele estava presente em cada detalhe. No poço, na casa de Potifar, na prisão, nos sonhos interpretados. Nenhuma dessas etapas parecia um milagre, mas todas eram engrenagens da promessa. O mesmo pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja numa estação desconfortável, sem entender para onde Deus está te levando, mas Ele está te posicionando. Nem sempre o milagre vem com luzes e aplausos, às vezes vem disfarçado de silêncio e espera. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode até ter feito planos, pode ter traçado metas, organizado seus dias, orado por um caminho específico, mas quando Deus intervém, Ele não está ignorando os seus sonhos, Ele está redirecionando seus passos para algo muito além do que você pediu. E essa direção divina muitas vezes se manifesta nos detalhes mais imperceptíveis. A mudança de uma conversa, um atraso no ônibus, um não inesperado, uma sensação de inquietação. Tudo isso pode ser Deus dizendo: confie em mim, eu estou guiando você. Êxodo 13:17-18. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto. Pois disse Deus: se eles enfrentarem guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus conduziu o povo por um caminho mais longo pelo deserto que leva ao Mar Vermelho. Deus podia ter levado o povo por um atalho, mas Ele o conduziu pelo caminho mais longo, mais difícil e aparentemente ilógico. Por quê? Porque Ele via o que eles não viam. Ele conhecia os riscos, os perigos, os desafios escondidos. Deus protegeu seu povo por meio do caminho mais longo. Talvez isso também esteja acontecendo com você. O que hoje parece uma espera frustrante ou um desvio, pode na verdade ser uma rota de proteção e amadurecimento. Isaías 55:8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É aqui que se revela o coração da fé: confiar sem entender. Deus não está limitado ao nosso ponto de vista. Ele não vê só o momento, Ele enxerga o fim desde o princípio. Ele sabe o que está fazendo, mesmo que você não sinta nada, mesmo que tudo pareça parado. Ele continua sendo Deus e Ele continua trabalhando, até nos detalhes que você ainda não viu. Você consegue descansar nessa verdade hoje?
Você consegue confiar que aquele plano que não deu certo, na verdade, estava sendo desfeito para algo melhor surgir? Você consegue crer que a oração que parecia não respondida, na verdade, foi redirecionada com amor? Deus está cuidando de cada passo. Ele não se distrai com a sua vida. E o que você chama de acaso, Deus pode estar chamando de milagre silencioso. Agora, antes da nossa oração, se essa palavra falou com você, se ela tocou algo profundo no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar que Deus não se esqueceu dela. Se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça com a gente. Todos os dias há uma nova porção da palavra que pode mudar o seu caminho. Não caminhe sozinho. Caminhe com fé e com aqueles que te fortalecem em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está presente até nas partes da vida que não entendemos. Obrigado por não se ausentar, mesmo quando tudo parece confuso. Hoje nós reconhecemos. Muitas vezes tentamos ver com os nossos olhos, quando deveríamos apenas confiar no Teu coração. Perdoa-nos pelas vezes em que questionamos Teus caminhos e desacreditamos dos Teus detalhes. Hoje entregamos tudo, nossos planos, nossos desvios, nossos atrasos, nossos silêncios. Cremos que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo que não percebamos. Abra nossos olhos espirituais para enxergarmos além das circunstâncias. Dá-nos paz para seguir mesmo que não há explicação. Ensina-nos a descansar na certeza de que cada passo, cada espera, cada não e cada recomeço fazem parte de um plano maior e perfeito. Que o nosso coração permaneça firme, não pelo que entendemos, mas por quem o Senhor é, fiel, soberano e bom em todo o tempo. Nós confiamos que o Senhor está nos bastidores da nossa história, organizando tudo para o nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.